Hoje eu vou te explicar o marketing, o posicionamento e esse trabalho do digital de um jeito que você nunca viu por aí, eu aposto. Eu espero que eu esteja certo. Vamos ver, você descobrirá. O que eu vou fazer aqui hoje? Eu acabei de escrever, de desenhar uma teoria, uma hipótese que eu estabeleci de como que você tem grande sucesso na internet. Quando eu digo grande sucesso, é um grande negócio. Um negócio que ele está no 0,1% da população. Sei lá, acabei de inventar essa estatística. E eu estabeleci esta tese em 3 pilares fundamentais. Para esses 3 pilares, eles vão levar você a um ponto em que as pessoas são loucas para comprar o que você tem para vender e não conseguem se conter e ainda se tornam fãs fiéis. Estou estabelecendo muitas coisas meio presunçosas aqui, mas eu acredito que isso daqui vai resumir como que esse trabalho tem que funcionar e onde você deve se concentrar para fazer as coisas darem certo aqui no digital. E eu vou partir de 2 hipóteses que eu estabeleci. A primeira hipótese é: as pessoas precisam querer ser você. Essa é a primeira hipótese, o primeiro jeito de você se posicionar na internet. E a segunda hipótese é: as pessoas, ao invés de quererem ser você, elas precisar de uma habilidade que só você tem. Eu vou usar 2 exemplos para isso. Deixa eu tentar usar 2 exemplos para isso. Eu não quero nomear ninguém para não dar nenhum mal entendido aqui. Então, eu não vou nomear ninguém. Eu vou fazer da seguinte forma. Forma 1. Se você quer ser um infoprodutor e ensinar as pessoas a fazer algo, provavelmente você vai se enquadrar mais neste ponto de as pessoas precisam querer ser você. Se você quer ser apenas um prestador de serviço, não quer ensinar nada, você quer prestar serviço. Você é um advogado, um médico, um dentista, um copywriter, um designer, e você não quer dar aulas, mas quer conseguir os serviços, eu acho que é o ponto número 2. As pessoas precisam ver que elas precisam da sua habilidade e que a sua habilidade só você tem. Eu já percebi que eu tenho um amigo que é assim. As pessoas, elas são convictas de que o que ele tem, só ele tem, ninguém mais tem. E eu também conheço alguns grandes players aí Pensa em grandes players da internet. Provavelmente você vê que as pessoas querem ser eles. Talvez assim, ó, a Virgínia, as pessoas querem ser a Virgínia. E o outro exemplo não me vem nenhum muito grande à cabeça para eu poder falar com segurança, entendeu? Beleza. Essas 2 hipóteses, elas me levam a pensar: o que então faz as pessoas quererem ser você ou verem que precisam de uma habilidade que só você tem? Dito de outra forma, o que você tem que fazer para gerar um desejo nas pessoas de comprarem o que você tem para vender? E aí eu estabeleci 3 grandes fundamentos. Fundamento número 1, eu vou jogar os 3 aqui, provavelmente, e vou sair tentando juntar todos eles. Fundamento número 1, você precisa de uma teoria interessante e boa. Já vou explicar o que é isso. Fundamento número 2, você precisa de um estilo de vida coerente e desejável. Fundamento número 3, você precisa de resultados práticos que comprovem que a sua teoria não só é interessante, mas também é eficaz. Eu vou usar a teoria de que você é seu nicho como exemplo para tudo isso daqui. E eu vou usar a minha vida como vida coerente e desejável. Coerente agora, se desejável é outra questão. Eu não sei. Quem deseja morar na caverna com um monte de livro? Eu não sei, entendeu? Mas vamos lá. Ponto número 1, uma teoria interessante. Acabei de receber um artigo de presente do meu amigo Rafael, em que o cara analisa
12 categorias de teorias interessantes. E ele se pergunta, por que essas teorias são interessantes? E a conclusão dele, pelo menos eu vou falar a conclusão do resumo do artigo, não a conclusão do artigo como um todo. É de que uma teoria interessante, ela é uma proposição que combate uma proposição já estabelecida. Então, uma teoria interessante, ela pega e fala assim, se hoje as pessoas acham que X é X, mas na verdade X é não X. Por exemplo, porque eu acho que a teoria Você é Seu Nicho é interessante, porque as pessoas acham que elas precisam escolher um nicho para dar certo. E a teoria Você é Seu Nicho diz o contrário, ela diz o seguinte, você não precisa escolher nicho nenhum, você é o nicho. Então ela meio que combate a teoria de que você tem que escolher um nicho para começar. Para a teoria ser interessante, portanto, ela tem que combater uma verdade estabelecida. E ela precisa, ao combater a verdade estabelecida, conseguir estabelecer uma nova verdade. Veja, quando eu falo você é seu nicho é muito melhor do que escolher um nicho, eu não estou dizendo que escolher um nicho é mentira. Eu estou dizendo que esta ideia é muito melhor e mais fácil e mais interessante de ser executado do que a outra. Então, a gente pode pensar em outros termos. A teoria interessante não precisa mentir ou desmentir outra teoria e estabelecer uma nova verdade. Ela precisa se apresentar como um caminho alternativo para algo que era o status quo. Grava isso. Para essa teoria se tornar interessante, eu vejo duas coisas fundamentais. A primeira é, ela precisa ser o contraponto de algo que já é óbvio para as pessoas. Então, aqui no digital, já era óbvio para as pessoas que você deve escolher um nicho. E aí eu venho e digo uma coisa contrária. Você não precisa fazer isso. Você vê que teve uma época aqui na internet que era óbvio para as pessoas que elas tinham que cobrar um valor X. E aí chegou uma galera de terno bonitona falando, não, você tem que cobrar 10x. É o high ticket. Então o high ticket ele surgiu como força de discurso num período em que as pessoas estavam habituadas a cobrar menos pelas coisas. E aí era uma teoria estabelecida. Cobrar preço tal é uma prática boa e veio uma galera dizendo, não, cobra muito mais do que isso. E aí você vai ter um negócio muito melhor. A teoria do high ticket se estabeleceu e aí ela abriu portas para a teoria do low ticket, que falou, veja, você está tentando cobrar 10x e você está vendo que não dá. Que tal você cobrar x dividido por 10? Vai cobrar 10 vezes menos agora. O que é isso? Essa é a característica número 1. A teoria interessante tem que ser um combate a uma outra teoria já estabelecida, mas que, aqui no caso do nosso discurso de marketing no digital, essa teoria já estabelecida, ela tem que ter pontos de falha óbvios, do tipo, estava estabelecida a teoria de que você tinha que fazer lançamento e lançamento dava muito dinheiro. Aí, alguém olhou e falou, tá, mas lançamento cansa pra um cacete. As pessoas terminam exaustas e vão começar a ter um burnout. 2, o lançamento só dá dinheiro durante aquela semana. Depois tu passa 3 meses sem ganhar um centavo. Então o que acontece? Vem uma contra-teoria que fala, e que tal vender todo dia? Você vai cansar menos e você vai ver dinheiro pingando o tempo inteiro. Você não vai ter uma semana de vitória e 3 meses de derrota. Ponto número 1. A teoria nova, interessante, ela só tem força de existência porque a teoria atual tem pontos óbvios de falha. Ponto número 2. Esta nova teoria também tem que ser simples o suficiente para as pessoas captarem de primeira. Mas
não deve ser tão simples a ponto das pessoas não precisarem continuar te ouvindo e se aprofundar no que você está dizendo. Por exemplo, você é seu nicho. É muito simples para uma primeira captação. Pera, antes estavam dizendo que eu tenho que escolher um nicho. Agora está dizendo que eu não preciso. Interessante. Só que você não consegue articular essa ideia sem se aprofundar nela. Pode ver. Vai assistir vídeo de outras pessoas falando de você é seu nicho. Você não consegue descer em profundidade. Então você não consegue dar o passo obrigatório para a teoria se estabelecer, que é conseguir enxergar uma forma concreta de executar essa teoria, que é o segundo dos 3 fundamentos. O resultado prático que comprova que a teoria não é só interessante, mas é eficaz. Ou melhor, deixa eu refazer este outro fundamento, que é você precisa enxergar de forma concreta e prática como que essa nova teoria pode ser executada na tua circunstância. Então, quando eu chego e falo, você é seu nicho, isso daqui é imediatamente óbvio, ou óbvio não, imediatamente imaginável, não precisa escolher um nicho, mas você vai precisar de umas 2, 3 horas de aula, sem sacanagem. Tu vai precisar de umas 2, 3 horas de aula para conceber as primeiras aplicações práticas desse negócio. Não é à toa que eu criei um curso chamado Você é Seu Nicho, que está dentro da OPB School, da minha escola de One Person Business. O link está na descrição para você conhecer a escola, onde eu te formo em One Person Business, esse modelo de negócio que te permite trabalhar sozinho e escalar muito aqui no digital. Escala que antes as pessoas precisavam de equipes de 10, 20, 30 pessoas, agora acontecem com 1, 2, 3 pessoas. Tá? Isso, a OPB School nasceu para isso. Então, por que o curso Você é Seu Nicho passou a existir dentro da escola? A matéria Você é Seu Nicho. Porque não é uma coisa simples de um vídeo de 30 minutos. O vídeo de 30 minutos serve só para estabelecer os primeiros princípios dessa nova teoria. Então veja, vamos amarrar esse primeiro ponto. Você precisa de uma boa e interessante teoria. Para ela ser boa e interessante, primeiro ela tem que aparecer como uma alternativa a uma teoria já estabelecida, já óbvia e conhecida e já facilmente perceptível ou fácil de perceber que tem falhas. Então surge uma nova teoria como uma espécie de um contraponto que preenche essas falhas e promete, que aí é o ponto número 2, um resultado interessante e consegue se fazer compreender para praticá-la. Nossa, ficou muito confusa essa frase. Essa nova teoria tem que se desenvolver a ponto de você conseguir executar. Agora vamos para o segundo dos 3 fundamentos. Um estilo de vida correto ou coerente e desejável. Aqui na internet existe uma particularidade na propaganda. A particularidade é: eu me confundo com a minha marca. E essa é uma das razões de eu ser o meu nicho. Como eu me confundo com a minha marca, você vai olhar para mim antes de decidir comprar. Você pode querer o que eu tenho antes de me conhecer já. Do tipo, eu quero ganhar dinheiro na internet. Você não precisa me conhecer para querer isso. Uma vez que você me conhece, vê a minha teoria, o segundo passo para você adotar a minha teoria é confirmar o seguinte: esse cara é coerente e o estilo de vida dele é o que eu gostaria de ter. Então é muito comum que as pessoas, antes de comprar de mim, vão lá no suporte e digam: eu quero a vida que o Elton tem. Eu me identifiquei com os valores dele. Normalmente as pessoas falam: me identifiquei com a família, com esse negócio de não trabalhar e o trabalho tomar toda a vida, com o negócio da espiritualidade dele, etc. Esse é o primeiro ponto que aparece, é muito comum de aparecer no suporte. Segundo ponto, muito comum de aparecer: será que é verdade? Ou será que ele é mais um mentiroso? Isso é muito comum, cara, eu tô te falando. Aparece muita gente assim no meu suporte. Será que é verdade? Parece mentira. O que é isso?
Isso é a pessoa estabelecendo, o estilo de vida dele é desejável. Isso aí normalmente já é, ao perceber o meu estilo de vida, quem gostaria de ter ele já se identifica comigo. Segundo, é coerente? Será que é verdade isso que ele está falando? Eu vou usar um exemplo que eu dei ontem numa mentoria que eu estava fazendo com os meus alunos. Eu falo para você não botar o dinheiro em primeiro lugar. Se eu viesse aqui com um Rolex no pulso, isso aqui não é um Rolex, tá? Isso aqui é um Seiko. Eu nem sei o que significa essa marca. Me falaram que era legal e na época lá eu comprei porque na minha consultoria de imagem, a Sara colocou lá que eu tinha que ter um relógio de couro e desse tamanho aqui, que sei lá, é 40 milímetros. Eu não sei como é que mede o relógio, tá? Então, se eu falo, dinheiro não pode ser a coisa mais importante, mas eu apareço aqui com um Rolex. Eu apareço aqui com um terno, sei lá, italiano dos 1000 fios. 1000 fios é coisa de lençol, eu acho, né? Não sei. E eu fico postando foto andando de Ferrari, entrando no meu jato. Começa a existir uma incoerência muito grave entre o estilo de vida que eu tô levando e o meu discurso. Então, o meu estilo de vida, ele tem que estar coerente com o meu discurso. Veja, isso não garante que eu não sou mentiroso. Eu posso pegar a camisa rasgada, um relógio de plástico, vir aqui fazer um vídeo e sair daqui e pegar a Lamborghini e pagar mal as pessoas que trabalham para mim e xingar todo mundo na rua. Então isso não garante que não é uma mentira, mas você perseverar por longo tempo sustentando um estilo de vida mentiroso normalmente não dá. Tu não aguenta, uma hora dá merda, entendeu? Então, o estilo de vida tem que ser coerente com o discurso e ele tem que ser sustentado por um longo tempo. É por isso que precisa de tempo para dar certo na internet. Porque se qualquer um aguenta mentir por uma semana, um mês, mas mentir por 5 anos, aí é meio coisa de psicopata, entendeu? Então já é mais difícil você ver isso existir. Existe? Com certeza existe. Mas a constância por um longo período de tempo, ela desmente ou ela retira a percepção de falsidade das pessoas. Assim, em um vídeo meu você pode duvidar, mas depois de 100 vídeos já fica um pouco mais difícil. Caraca, velho, puta. É vídeo demais, é vezes demais que fala as coisas, é vezes demais que repete as ideias, que o cara aparece na minha frente de um jeito. Você começa a falar, bom, parece que é verdade. Como é que sustentaria tanto tempo assim se não fosse verdade? Vou dar um outro exemplo. Eu fico falando para você ler livro, ler livro, ler livro, ler livro. E aí você fica vendo minha estante de livro, que poderia ser até um fundo verde, né? Mas você fica vendo minha estante de livro. Até aí, dá pra você pensar, às vezes o cara só comprou um monte de livro, botou ali atrás e fica falando pra ficar pagando de sei lá o que, né? Mas daí de repente eu faço um vídeo falando de um livro, outro vídeo falando de outro livro, outro vídeo falando de outro livro, outro vídeo de outro livro. Aí eu vendo os vídeos, cito referência de livro, falo o autor, falo em que livro que tá. Você pode ir lá verificar. Chega uma hora que você fala assim, tá bom, beleza. É verdade, não tem como, não tem mais como. É coerente, o cara tá falando que tem que ler, ele realmente lê a parada, faz sentido, sacou? Outra coisa, eu poderia falar assim, você tem que... Eu vou te contar como crescer na internet. Aí você olha e eu tenho 500 seguidores, 500 inscritos no canal. 500 seguidores no Instagram. Tu começa a pensar assim, como é que esse cara que não consegue crescer na internet quer me ensinar a crescer na internet? Fica um negócio meio incoerente, percebe? Então, a coerência do seu estilo de vida, ela é obrigatória para que o seu discurso comece a se estabelecer como uma verdade possível. Do tipo, tá, o discurso dele parece fazer sentido, afinal de contas, a vida dele é coerente com esse discurso. E aí nós vamos pro terceiro ponto. E esse estilo de vida tem que ser desejável. Então, assim, por que normalmente, por um tempo,
se estabeleceram todas essas pessoas de vida épica, de carros... Pô, vida épica já é um termo dominado pelo Wendel, eu não estou falando nada do Wendel, deixa eu usar uma outra palavra. Pessoas com vidas absurdamente incríveis. Então, porra, o cara viajando pra lá e pra cá, vivendo a vida dos sonhos, andando de carrão, assim, ó, rasgando dinheiro. Por muito tempo a internet foi a terra onde você só via ostentação. Por quê? Porque era uma coisa que a ostentação parecia ser o único estilo de vida desejável. Com o passar do tempo, as pessoas foram descobrindo o óbvio. Nem todo mundo quer ficar ostentando dinheiro por aí. Tem muita gente que quer só ter uma biblioteca, assim, ó, ler uns livrinhos, sacou? Igual eu. Por que eu acho que o meu estilo de vida é desejável? Porque eu trabalho com um negócio que eu amo, eu posso ler meus livros todo dia, eu tenho tempo para ficar com meus filhos e com a minha família, e é isso que importa para mim, entendeu? Se o meu carro é uma Lamborghini ou é um Uno, é meio que tanto faz. A Lamborghini é melhor do que o Uno? Porra, com certeza, mas assim, era o que faria eu absurdamente feliz? Não, o que eu quero é estar com meus filhos, estar aqui gravando meus vídeos, é ler meus livros, sacou? Então, o estilo de vida tem que ser desejável. E nenhum estilo de vida é desejável para todos. Ou seja, ele vai ser desejável para uma parcela da população. E é isso aí. É com essa galera que você vai falar. Agora vamos para o terceiro. Então nós temos aqui, né? Primeiro ponto, teoria interessante. Segundo ponto, estilo de vida coerente e desejável. E o terceiro ponto é resultados que comprovem que isso aqui é mais do que uma teoria. É algo que realmente pode ser executado e se transformar em coisas práticas e concretas. E aí vem, por exemplo, quando eu falo, você é seu nicho, eu consigo pegar a minha própria história e te mostrar que de fato é o que é. Eu comecei na internet falando de livro, não é nem de como ler, eu falava do que tinha nos livros. Eu chegava aqui e falava, olha, veja bem, eu vou fazer uma resenha do mito do empreendedor. Eu vinha fazer uma resenha do mito do empreendedor. Depois de um tempo, as pessoas começaram a me perguntar como ler. Aí eu comecei a ensinar elas a ler. Primeiro centavo que eu ganhei na internet foi vendendo um curso de como ler livros. Passou um pouco de tempo, eu lá com mais ou menos 60 mil seguidores no Instagram, parei de falar de como ler livro e comecei a falar de como ser produtivo. Como é que você acorda cedo, como é que você se organiza, como organiza a sua agenda e coisa e tal. Depois passa um pouco de tempo, eu com 400 mil seguidores no Instagram, paro de te falar como ser produtivo e começo a te explicar como construir o seu One Person Business. Veja, eu mudei de nicho. Tu entende que eu mudei de nicho? Eu era leitura, depois era produtividade, depois era marketing digital. Isto é a minha própria história me convenceu de que eu sou o meu nicho. Entendeu? Então, a minha teoria não vem assim, que teoria legal. Não, eu olhei pra minha vida e falei, caraca, é verdade, essa parada é verdade. Digo mais, vivia de Instagram, 400 mil seguidores. Em 2024, eu olho pro YouTube e falo, acho que eu quero viver de YouTube, eu tô cansado desta porcaria deste Instagram, eu odeio esse negócio, eu realmente odeio Instagram, cara. E eu quero sair daqui, então eu vou construir um canal novo. O meu canal do YouTube, que eu tinha de 2018 a 2024 construído 15 mil inscritos perdidos ao longo desse tempo, era um canal morto. Eu comecei a postar vídeo. Eu não consegui trazer muita gente do meu Instagram para o meu canal do YouTube, porque por alguma razão as pessoas não migram muito do Instagram para o YouTube, eu não sei. Eu sei que é assim, porque é assim eu tenho minhas teses, mas cabem só num outro vídeo. E aí eu formei uma nova audiência aqui no YouTube, pô. Então agora tem 106 mil inscritos. Em 13 meses, eu já posso dizer, olha, eu consegui criar uma nova audiência em outro lugar. Eu sou meu nicho. Fim. Várias coisas na minha vida comprovam a minha teoria. Aí, eu comecei a ensinar essa teoria em 2023.
eu comecei a receber vários resultados de alunos. Hoje, cara, hoje, um cara mandou no meu grupo aqui, no WhatsApp, aqui ó, o Nestor. Nestor disse ontem, 9h33 da noite. Tá aqui, ó. Cadê? Filma aí, filma aí. Aí, tá vendo? É verdade esse bilhete. O Nestor disse: quando o Elton disse que as pessoas iam querer me dar dinheiro, eu duvidei. Mas parece que chegou o momento. Um inscrito pago nas minhas cartas. Não publico conteúdo especial para assinantes, não faço oferta do plano pago, simplesmente posto as minhas cartas gratuitas e a pessoa resolveu me dar dinheiro. O Elton tem razão. Muito obrigado, Nestor. Um lembrete para você continuar, porque a sua hora também vai chegar. Eu tenho resultados práticos que comprovam que a minha teoria não só é interessante, mas é eficaz. Uma vez que você fechou esses 3 fundamentos, o que você tem para falar passa a ser legal, as pessoas passam a querer te ouvir e elas passam a comprar de você. Seja para vender um infoproduto, seja para vender um serviço. Qual é a diferença normalmente entre os dois lados? Normalmente, o vendedor de infoproduto, ele se torna o modelo, as pessoas querem ser ele. E normalmente o vendedor de serviço, as duas coisas podem coexistir, mas o vendedor de serviço, ele normalmente é o seguinte: as pessoas percebem que a habilidade dele só ele tem, e elas precisam contratar ele e não outro. Muitas vezes as duas coisas coexistem. Eu passo a desejar ser você e ao mesmo tempo vejo que a sua habilidade, que eu desejo muito ter, é tão difícil de alcançar que é melhor te contratar. Aí eu te contrato para fazer algo para mim, ao invés de comprar um produto para eu aprender a ser você. Dito isso, esta aula que eu acabei de te dar, ela é um tira-gosto do que existe na OPB School, a escola onde eu te ensino a criar o seu nicho e viver do seu negócio no modelo One Person Business, um negócio de uma pessoa só. O link está na descrição, clique para conhecer a nossa escola e entrar na única escola séria que te forma para criar um nicho, que é uma teoria validada e muito interessante e divertida, e que te forma para construir o seu negócio sozinho. Você vai aprender todas as habilidades necessárias para viver deste negócio digital sozinho. O link está na descrição, tamo junto.